A Delinquência Acadêmica, de Maurício Trachtenberg. O tema é amplo. A relação entre a dominação e o saber, a relação entre o intelectual e a universidade como instituição dominante ligada à dominação, a universidade antipovo. A universidade está em crise. Isto ocorre porque a sociedade está em crise. Através da crise da universidade é que os jovens funcionam detectando as contradições profundas do social refletidas na universidade. A universidade não é algo tão essencial como a linguagem. Ela é simplesmente uma instituição dominante ligada à dominação. Não é uma instituição neutra, é uma instituição de classe, onde as contradições de classe aparecem. Para obscurecer esses fatores, ela desenvolve uma ideologia do saber neutro, científico, a neutralidade cultural e o mito de um saber objetivo, acima das contradições sociais. No século passado, período do capitalismo liberal, ela procurava formar um tipo de homem que se caracterizava por um comportamento autônomo, exigido por suas funções sociais. Era a universidade liberal, humanista e mandarinesca. Hoje, ela forma mão de obra destinada a manter nas fábricas o despotismo do capital. Nos institutos de pesquisa, cria aqueles que deformam os dados econômicos em detrimento dos assalariados. Nas suas escolas de direito, forma os aplicadores da legislação de exceção. Nas escolas de medicina, aqueles que irão convertê-la numa medicina do capital ou utilizá-la repressivamente contra os deserdados do sistema. Em suma, trata-se de um complô de belas almas, recheadas de títulos acadêmicos, de um doutorismo substituindo o bacharelismo, de uma nova pedantocracia, da produção de um saber a serviço do poder, seja ele de que espécie for. Na instância das faculdades de educação, forma-se o planejador tecnocrata a quem importa discutir os meios sem discutir os fins da educação, confeccionar reformas estruturais que na realidade são verdadeiras restaurações, formando um professor policial, aquele que supervaloriza o sistema de exames, a avaliação rígida do aluno, o conformismo ante o saber professoral. A pretensa criação do conhecimento é substituída pelo controle sobre o parco conhecimento produzido pelas nossas universidades. O controle do meio transforma-se em fim, e o campus universitário cada vez mais parece um universo concentracionário, que reúne aqueles que se originam da classe alta e média, enquanto professores, e os alunos da mesma extração social como herdeiros potenciais do poder através de um saber minguado, atestado por um diploma. A universidade classista se mantém através do poder exercido pela seleção dos estudantes e pelos mecanismos de nomeação de professores. Na universidade mandarinal do século passado, o professor cumpria a função de cão de guarda do sistema, produtor e reprodutor da ideologia dominante, chefe de disciplina do estudante. Cabia à sua função professoral, acima de tudo, inculcar as normas de passividade, subserviência e docilidade através da repressão pedagógica, formando a mão de obra de um sistema fundado na desigualdade social, a qual acreditava legitimar-se através da desigualdade de rendimento escolar. Enfim, onde a escola escolhia pedagogicamente os escolhidos socialmente. A transformação do professor de cão de guarda em cão pastor acompanha a passagem da universidade pretensamente humanista e mandarinesca à universidade tecnocrática, onde os critérios lucrativos da empresa privada funcionarão para a formação das fornadas de colarinhos brancos rumo às usinas, escritórios e dependências ministeriais. É o mito da assessoria, do posto público, que mobiliza o diplomado universitário. É o mito da assessoria do posto público que mobiliza o diplomado universitário. A universidade dominante reproduz-se mesmo através dos cursos críticos, em que o juízo professoral aparece hegemônico ante os dominados, os estudantes. Isso se realiza através de um processo que chamarei de contaminação. O curso catedrático e dogmático transforma-se num curso magisterial e crítico. A crítica ideológica é feita nos chamados cursos críticos, que desempenham a função de um tranquilizante no meio universitário.
Essa apropriação da crítica pelo mandarinato universitário, mantido sob o sistema de exames, a conformidade ao programa e o controle da docilidade do estudante como alvos básicos, constitui-se numa farsa, numa fábrica de boa consciência e delinquência acadêmica, daqueles que trocam o poder da razão pela razão do poder. Por isso é necessário realizar a crítica da crítica crítica, destruir a apropriação da crítica pelo mandarinato acadêmico. Watson demonstrou como, nas ciências humanas, as pesquisas em química molecular estão impregnadas de ideologia. Não se trata de discutir a apropriação burguesa do saber ou não burguesa do saber, mas sim a destruição do saber institucionalizado, do saber burocratizado como único legítimo. A apropriação universitária atual do conhecimento é a concepção capitalista de saber, onde ele se constitui em capital e toma forma nos hábitos universitários. A universidade reproduz o modo de produção capitalista dominante, não apenas pela ideologia que transmite, mas pelos servos que ela forma. Esse modo de produção determina o tipo de formação através das transformações introduzidas na escola, que coloca em relação mestres e estudantes. O mestre possui um saber inacabado e o aluno uma ignorância transitória. Não há saber absoluto nem ignorância absoluta. A relação de saber não institui diferença entre aluno e professor. A separação entre aluno e professor opera-se através de uma relação de poder simbolizada pelo sistema de exames, esse batismo burocrático do saber. O exame é a parte visível da seleção. A invisível é a entrevista, que cumpre as mesmas funções de exclusão que possui a empresa em relação ao futuro empregado. Informalmente, docilmente, ela exclui o candidato. Para o professor, há o currículo visível, publicações, conferências, traduções e atividade didática. E há o currículo invisível, esse de posse da chamada informação, que possui espaço na universidade, onde o destino está aberto e tudo é possível acontecer. É através da nomeação, da cooptação dos mais conformistas, nem sempre os mais produtivos, que a burocracia universitária reproduz o canil dos professores. Os valores de submissão e conformismo, a cada instante exibidos pelos comportamentos dos professores, já constituem um sistema ideológico. Mas em que consiste a delinquência acadêmica? A delinquência acadêmica aparece em nossa época longe de seguir os ditames de Kant, ouse conhecer. Se os estudantes procuram conhecer os espíritos audazes de nossa época, é fora da universidade que irão encontrá-los. A bem da verdade, raramente a audácia caracterizou a profissão acadêmica. Os filósofos da Revolução Francesa se autodenominavam de intelectuais e não de acadêmicos. Isso ocorria porque a universidade mostrara-se hostil ao pensamento crítico avançado. Pela mesma razão, o projeto de Jefferson para a Universidade de Virgínia foi concebida para a produção de um pensamento independente da Igreja e do Estado, de caráter crítico, fora substituído por uma universidade que mascarava a usurpação e monopólio da riqueza do poder. Isso levou os estudantes da época a realizarem programas extracurriculares, onde Emerson fazia-se ouvir, já que o obscurantismo da época impedia a entrada nos prédios universitários, pois contrariavam a Igreja, o Estado e as grandes corporações, a que alguns intelectuais cooptados pretendem que tenham uma alma. Em nome do atendimento à comunidade, serviço público, a universidade tende cada vez mais à adaptação indiscriminada a quaisquer pesquisas a serviço dos interesses econômicos hegemônicos. Nesse andar, a universidade brasileira oferecerá disciplinas como as existentes na metrópole, Estados Unidos, cursos de escotismo, defesa contra incêndios, economia doméstica e datilografia em nível de secretariado, pois já existe isso em Cornell, Wisconsin e outros estabelecimentos legitimados. O conflito entre o técnico e o humanismo acaba em compromisso. A universidade brasileira se prepara para ser uma multiversidade, isto é, ensina tudo aquilo que o aluno possa pagar. A universidade, vista como prestadora de serviços, corre o risco de enquadrar-se numa agência de poder, especialmente após 68, com a Operação Rondon e sua aparente democratização. Só nas vagas,
funciona como tranquilidade social. O assistencialismo universitário não resolve o problema da maioria da população brasileira, o problema da terra. A Universidade Brasileira, nos últimos 15 anos, preparou técnicos que funcionaram como juízes e promotores, aplicando a Lei de Segurança Nacional, médicos que assinavam atestados de óbitos mentirosos, zelosos professores de educação moral e cívica, garantindo a hegemonia da ideologia da segurança nacional codificada no Pentágono. O problema significativo a ser colocado é o nível de responsabilidade social dos professores e pesquisadores universitários. A não preocupação com as finalidades sociais do conhecimento produzido se constitui em fator de delinquência acadêmica ou da traição do intelectual. Em nome do serviço à comunidade, a intelectualidade universitária se tornou cúmplice do genocídio, espionagem, engano e todo tipo de corrupção dominante quando domina a razão de Estado em detrimento do povo. Isso vale para aqueles que aperfeiçoam secretamente armas nucleares, armas químico-biológicas, pensadores inseridos na Rand Corporation, como aqueles que, na qualidade de intelectuais com diploma acreditativo, funcionam na censura, na aplicação da computação com fins repressivos em nosso país. Uma universidade que produz pesquisas ou cursos a quem é apto a pagá-los perde o senso da discriminação ética e da finalidade social de sua produção. É uma multiversidade que se vende ao mercado ao primeiro comprador, sem averiguar o fim da encomenda, isso coberto pela ideologia da neutralidade do conhecimento e seu produto. Já na década de 30, Friedrich Leugy acusava a tradição universitária alemã da neutralidade acadêmica de permitir aos universitários alemães a felicidade de um emprego permanente, escondendo a si próprios a futilidade de suas vidas e seu trabalho. Em nome da segurança nacional, o intelectual acadêmico despe-se de qualquer responsabilidade social quanto ao seu papel profissional, a política de panelas acadêmicas de corredor universitário e a publicação a qualquer preço de um texto qualquer se constituem no metro para medir o sucesso universitário. Nesse universo não cabe uma simples pergunta: o conhecimento a quem e para que serve? Enquanto este encontro de educadores, sob o signo de Paulo Freire, enfatiza a responsabilidade social do educador, da educação não confundida com inculcação, a maioria dos congressos acadêmicos serve de mercado humano, onde entram em contato pessoas e cargos acadêmicos a serem preenchidos, parecidos aos encontros entre gerentes de hotel, em que se trocam informações sobre inovações técnicas, revêem-se velhos amigos e se estabelecem contatos comerciais. Estritamente, o mundo da realidade concreta é sempre muito generoso com o acadêmico, pois o título acadêmico torna-se o passaporte que permite o ingresso nos escalões superiores da sociedade, a grande empresa, o grupo militar e a burocracia estatal. O problema da responsabilidade social é escamoteado. A ideologia do acadêmico é não ter nenhuma ideologia, faz fé de apolítico, isto é, serve à política do poder. Diferentemente, constitui um legado da filosofia racionalista do século XVIII uma característica do verdadeiro conhecimento, o exercício da cidadania do soberano direito de crítica, questionando a autoridade, os privilégios e a tradição. O serviço público prestado por esses filósofos não consistia na aceitação indiscriminada de qualquer projeto fosse destinado à melhora de colheitas, ao aperfeiçoamento do genocídio de grupos indígenas a pretexto de emancipação ou política de arroxo salarial que converteram o Brasil no detentor do triste recorde de primeiro país do mundo em acidentes de trabalho. Eis que a propaganda pela segurança no trabalho emitida pelas agências oficiais não substitui o aumento salarial. O pensamento está fundamentalmente ligado à ação. Bergson sublinhava no início do século a necessidade do homem agir como homem de pensamento e pensar como homem de ação. A separação entre fazer e pensar se constitui numa das doenças que caracterizam a delinquência acadêmica. A análise e discussão dos problemas relevantes do país constitui um ato político, constitui uma forma de ação inerente à responsabilidade social do intelectual. A valorização do que seja um homem culto está estritamente vinculada ao seu valor na defesa de valores essenciais de cidadania, ao seu exemplo revelado não pelo seu discurso, mas por sua existência, por sua ação. Ao analisar a crise de consciência dos intelectuais norte-americanos que deram o aval da escalada no Vietnã, Horowitz
notara que a disposição que eles revelaram no planejamento do genocídio estava vinculada à sua formação, à sua capacidade de discutir meios sem nunca questionar os fins, a transformar os problemas políticos em problemas técnicos, a desprezar a consulta política, preferindo as soluções de gabinete, consumando o que definiríamos como a traição dos intelectuais. É aqui onde a indignidade do intelectual substitui a dignidade da inteligência. Nenhum preceito ético pode substituir a prática social, a prática pedagógica. A delinquência acadêmica se caracteriza pela existência de estruturas de ensino onde os meios, técnicas, se tornam os fins. Os fins formativos são esquecidos. A criação do conhecimento e sua reprodução cedem lugar ao controle burocrático de sua produção como suprema virtude, onde administrar aparece como sinônimo de vigiar e punir. O professor é controlado mediante os critérios visíveis e invisíveis de nomeação. O aluno mediante os critérios visíveis e invisíveis de exame. Isso resulta em escolas que se constituem em depósitos de alunos, como diria Lima Barreto, em cemitérios dos vivos. A alternativa é a criação de canais de participação real de professores, estudantes e funcionários do meio universitário, que oponham-se à esclerose burocrática da instituição. A autogestão pedagógica teria o mérito de desenvolver à universidade um sentido de existência, qual seja a definição de um aprendizado fundado numa motivação participativa e não no decorar determinados clichês repetidos semestralmente nas provas que nada provam, nos exames que nada examina, mesmo porque o aluno sai da universidade com a sensação de estar mais velho, com um dado a mais, o diploma acreditativo que em si perde valor na medida em que perde sua raridade. A participação discente não constitui um remédio mágico aos males acima apontados. Porém, a experiência demonstrou que a simples presença discente em colegiados é fator de sua moralização. Texto apresentado no primeiro seminário de educação brasileira realizado em 1978 em Campinas, São Paulo, publicado em Maurício Trachtenberg sobre educação, política e sindicalismo.